Esse não é um vídeo rápido, muito pelo contrário, é um dos vídeos mais longos e importantes do canal, e nele você vai ter a oportunidade de entender melhor as ações tanto de BB Seguridade quanto de Caixa Seguridade. É um material muito completo, com visão de sócio e sem viés algum. A gente vai estudar e eu tenho certeza que dessa vez e de uma vez por todas, você vai sair de um vídeo sabendo qual é melhor e em qual das duas vale mais a pena investir. E diferentemente do que a grande maioria faz, a gente não vai olhar só qual é a melhor para dividendos, a gente não vai ficar fazendo esse tipo de comparativo, a gente vai olhar sim, olhar números e botar uma do lado da outra, mas o nosso foco principal aqui vai ser o negócio dessas duas empresas. E a gente vai passar ponto a ponto, de maneira muito simples até o final do vídeo, e uma linha de fácil entendimento. Então, para a gente começar, as duas já têm uma diferença de tempo de mercado, o tempo que elas fizeram a IPO e vieram para a Bolsa de Valores. Caixa Seguridade, ela veio aqui no meio do ano de 2021, ela tem pouco mais de 3 anos que as ações são negociadas, ofereceu um retorno de 90% nesse período, e já no caso da BB Seguridade, a gente tem que abrir um pouco mais esse horizonte lá para 2013, que foi quando ela veio ao mercado e teve as suas ações sendo negociadas pela primeira vez. De lá para cá, ela já ofereceu um retorno de quase 360%. Vamos comparar ela com o Ibovespa, que nesse período de pouco mais de uma década ofereceu um retorno de apenas 140%. Olhar para o negócio da empresa, o que elas fazem, porque apesar de elas serem seguradoras, a grande maioria dos investidores olha só para o setor, olha para quanto elas pagam, por exemplo, de dividendos e se expõem, acabam comprando a empresa, não olham para o que ela faz e isso sim determina se a gente tem uma boa empresa ou não. No caso da BB Seguridade, a gente tem uma holding, a mesma situação que a Caixa Seguridade, que dentro desses negócios ela tem as principais divisões, que são negócio de risco, negócio de acumulação e negócio de distribuição. Isso daqui vocês já estão muito acostumados, que a gente fala isso em todo o balanço trimestral da empresa. Dentro de negócio de risco, aqui a gente tem a principal fatia quando a gente fala de BB Seguridade, e no meio de todos esses que são negócios de riscos, a gente fala do setor rural. Esse é o grande carro-chefe da empresa. Aqui está a maior exposição dela, aqui está a maior quantidade de prêmio emitido dela, e isso é um grande benefício e uma grande vantagem também, porque ele está diretamente ligado com o agro nacional, que é um dos carro-chefes da nossa economia como um todo, tem grande participação no PIB brasileiro. Eu enxergo aqui uma dominância muito difícil de ser quebrada. Por mais que a gente veja Santander, o Bradesco agora comprando uma operação do banco John Deere, a penetração nisso é muito difícil a BB Seguridade perder de uma hora para outra o market share, porque ela tem toda essa conexão com o BB, e aqui a gente acaba tendo divisão de estrutura e muita coisa vem subsidiada através do Banco do Brasil. Então aqui a gente não tem um monopólio, mas a gente tem algo muito importante, muito forte, que é um nicho de difícil penetração, e essa barreira de entrada, essa barreira competitiva é algo que o próprio Charlie Munger sempre gostou de compartilhar como uma grande vantagem de qualquer negócio. E a gente tem algo muito parecido aqui, da maneira que a Caixa ganha dinheiro, empresa diferente, a gente também fala de uma holding, estrutura diferente, produto final também diferente, mas o modus operandi dela também é muito similar. A Caixa Seguridade ela ganha dinheiro com habitacional, seguro residencial, prestamista, seguro de vida e outros tipos de seguro. Agora essa vantagem do nicho, da barreira de entrada, no caso dela, é maior ainda do que a BB Seguridade, porque ela também é líder naquilo que ela faz. O Brasil tem um déficit habitacional gigantesco, e você pode até questionar no sentido que Santander também tem crédito imobiliário, Bradesco também tem crédito imobiliário, só que dificilmente a Caixa, e aqui falando do banco, vai perder esse posto de primeira colocada, porque a gente fala de crédito subsidiado, a gente fala das menores taxas do país, por vezes abaixo até mesmo da inflação, e a Caixa Seguridade só tem a ganhar com isso. Então a gente não tem um monopólio, só que a gente tem um nicho, uma barreira de entrada muito forte, que tanto Caixa como banco e Caixa Seguridade, eles tendem a surfar por muito tempo, por décadas na liderança, sem perder o posto. E no caso da Caixa Seguridade, a gente tem mais uma vantagem aqui, que eu trouxe essa imagem só para explicar que muita gente tem dúvida naquela questão de renovação da BB Seguridade com o Banco do Brasil, que tem um vencimento de contrato ali por volta de 30 a 32. No caso da Caixa Seguridade, esses vencimentos de contrato, eles são muito mais longos. A gente fala de 2040, então daqui 16 anos para o vencimento do primeiro contrato, da primeira prestação de serviço, e a gente tem contrato para vencer até 2050.
Um comentário bem rapidinho aqui, o que muita gente não sabe, até mesmo quem é sócio da empresa não sabe, é que a gente fala de uma holding, a gente não fala de empresas normais. Tanto o BB Seguridade quanto o Caixa, a gente tem que se direcionar a elas como uma holding, que detém participações de outras empresas. Só que no caso das duas, é uma estrutura muito mais simples. No caso da BB Seguridade, o dono dela ainda é o Banco do Brasil, por isso a gente tem muito daquela dúvida se vale a pena ter BBSE3 e BBS3 na mesma carteira, e eu já comentei que isso daqui tanto faz. Ter as duas no mesmo portfólio não tem problema nenhum. É uma situação muito parecida de ter Itaúsa e Itaú. O grande problema aqui é quando a gente parte para escolher uma das duas. E se a gente for obrigado a escolher ou BB Seguridade ou Banco do Brasil, aí sim a gente tem um vencedor muito claro. Mas se tiver condições e quiser colocar as duas na mesma carteira, não tem nenhum problema. É até uma diversificação um pouco maior. Então o Banco do Brasil ele é dono de 70% da BBSE, 31% o mercado é dono, é ação em circulação, e aí a holding BBSE3, ela lida com a BB Seguros e ela lida com a BB Corretora. A BB Corretora trabalha na distribuição de produtos e a BB Seguros é o ganha-pão, é o carro-chefe da empresa, trabalha com Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap e Brasil Dental. E no caso da Caixa Seguridade, a estrutura societária dela também é um pouco similar, a forma de trabalhar também é similar, a gente tem questão de parceria nos dois casos, algo muito parecido. Só um comentário rápido, é a questão do free float da empresa aqui na estrutura societária. Na BB Seguridade, ela está muito mais aberta, mais de 30% em circulação, e aqui a gente tem pouco mais de 17%. E isso daqui acaba tendo uma outra implicação, que daí é de curto prazo, e a gente já vai conversar, que é a questão do risco de cada uma dessas empresas. Como a gente fala de holdings, a gente tem toda a questão da reforma que está tramitando e já tramitou algumas partes, e a gente já teve diversos estudos que mostram que as holdings podem ser as empresas mais beneficiadas. A gente fala muito de Itaúsa e de Bradespar, por exemplo, que a gente vai ter simplificação na estrutura. E aqui, quando a gente fala de BB Seguridade e Caixa Seguridade, a gente também está falando de holding. Se a gente tiver algum especialista tributário, deixa no comentário para ajudar a gente, por favor. Mas de maneira geral e no papel, tanto BB Seguridade quanto Caixa Seguridade, caso esse projeto seja 100% aprovado, as duas estão naquele rol de empresas que podem ser beneficiadas com a reforma tributária. E antes da gente entrar para a parte de números e comparação, qual é o risco dessas empresas, qual é o risco de cada uma delas? Uma está no setor rural, outra está no setor habitacional, e no caso da BB Seguridade, é tudo aquilo que possa prejudicar diretamente o agro. Vai ser a questão de clima, vai ser mudança climática, porque por mais que pareça ser apenas um ponto aqui, a gente tem que se atentar no produto final, por isso que eu falo que é mais importante entender negócio do que fazer comparativo de dividend yield atual, que não leva a nada nem a lugar nenhum. O risco dessas duas empresas ele é muito pequeno, ele é muito resumido. Por isso elas são muito seguras, por isso elas são tão confiáveis. Só que no caso da BB Seguridade, que a gente já teve diversas matérias como essa, o negócio dela exige um capital muito maior. Então a quantidade de riscos ela pode ser muito menor, 1, 2, no máximo 3. Mas quando a gente fala de seguro agro, ele é muito capilarizado, ele é muito maior em área e os valores também são muito maiores. Por isso que ainda não dá pra gente comparar lucro líquido final de BB Seguridade e Caixa Seguridade. No caso da Caixa Seguridade, as preocupações são muito menores. A preocupação externa ela é menor, a preocupação interna ela é menor, a questão de contratos é segura, a questão de produto final é extremamente segura. O Brasil tem déficit habitacional, a gente tem muito, mas muito mesmo que evoluir, casa para construir, apartamento para construir. Então o risco que o sócio acaba tendo é risco de mercado e é risco de curto prazo. O que é isso, Guilherme? Por exemplo, é isso que está na tela, que a gente acabou de falar do free float da Caixa e que a gente tem a iminência de um possível follow-on do controlador, que é a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade, para se adequar ao novo mercado que ela pertence, ela tem que ter uma quantidade mínima de 20% de ações em circulação, e hoje a empresa não tem 20%, ela está pouco acima de 17%. Esse follow-on é para a empresa se adequar, ele não é ruim, inclusive pode gerar oportunidade para quem é sócio aumentar a posição e para quem não é sócio se tornar sócio da empresa. Entrar nos números e comparativos agora, mas a gente vai fazer isso tudo de maneira bem rápida. Nessa imagem a gente compara a Caixa Seguridade de vermelho, o BBSE de azul escuro e o CDI de azul claro, para a gente saber qual delas retornou mais e se elas bateram pelo menos o CDI nos últimos 5 anos. Só um comentário rápido, o ideal aqui era a gente falar de 10 anos pelo menos para saber se bateu o CDI, mas no caso de Caixa Seguridade a gente só fala a partir de 2021. Então nesse período, Caixa Seguridade retornou 90%, BB Seguridade retornou
retornou mais de 105% e o CDI retornou apenas 40%. O tamanho das empresas, o que ajuda muita gente na tese final e na resposta final. Caixa Seguridade, ela é bem menor, mas já é uma grande empresa, já é uma empresa muito estabelecida, ela não passa nem perto de ser uma small cap. O valor de mercado dela hoje está acima de 44 bilhões de reais. E no caso da BB Seguridade, uma situação também muito parecida, uma grande empresa já estabelecida no mercado, e aqui a gente fala de algo mais robusto ainda, mais de 70 bilhões de reais de valor de mercado. Tá, então BB Seguridade retornou mais do que Caixa Seguridade, é também maior do que Caixa Seguridade, um valor de mercado muito acima, o que justifica, nos últimos 12 meses, Caixa Seguridade ter subido quase 33%, enquanto BB Seguridade, BBSE, valorizou apenas 10%. É a questão do crescimento, a expectativa que o mercado tem de crescimento para cada uma dessas empresas. Enquanto no caso da BBSE, o mercado hoje olha para ela como uma empresa muito mais estabelecida, já não tem mais a expectativa daquele crescimento que há cerca de 2 anos atrás, não sei se vocês se lembram, tinha sobre a empresa uma expectativa de 15% ao ano, por exemplo. Hoje não, o mercado já está mais cauteloso, o que é o contrário no caso da Caixa Seguridade. Então ela retornou um pouco menos, ela é uma empresa muito menor, quase metade do valor de mercado, e quanto ao produto final dela, espera-se um aumento no volume de financiamento imobiliário, consequentemente, uma maior demanda por seguros de imóveis. É por isso que ela valorizou mais, é por isso que os múltiplos dela hoje parecem mais elevados, Caixa Seguridade parece estar mais cara quando a gente compara com o BBSE, mas é tudo baseado em expectativa de crescimento. Mas só um comentário, por isso eu trouxe essa imagem aqui, porque a gente fala de expectativa, mas nem sempre isso se traduz em realidade. Esse gráfico ele é muito legal, porque ele compara a evolução da cotação exatamente ao lado do lucro. E quando a gente olha para a BB Seguridade, que o mercado já não tem uma expectativa tão alta no crescimento de lucro dela, o que acontece no caso dela? O lucro continua crescendo e a cotação continua subindo. No caso da Caixa Seguridade, que o mercado tem uma alta expectativa de crescimento, a gente pode estar vivendo aquele ajuste do PL de longo prazo, porque o mercado espera, imagina que ela vai crescer a altas taxas. Só que desde o ano passado, a gente já não tem um crescimento muito alto, a gente já não tem aquela pujança, e muito por conta disso, a cotação inclusive só cai desde o começo do ano. Então expectativa é uma coisa, traduzir isso em realidade é uma situação bem diferente. Enquanto o BB Seguridade vive um momento de dúvida, o lucro não para de subir e a cotação também não para de subir. E que agora sim, falando do lucro dessas empresas, uma boa maneira da gente medir tamanho e capacidade de qualquer empresa, e a gente viu isso em uma série que a gente fez e ainda está fazendo na nossa comunidade sobre small caps, como encontrar uma small cap, se vale a pena investir em small caps, fica aqui o convite para você fazer parte da comunidade, é olhar para a DRE das empresas, receita, lucro, despesas. Como aqui o ambiente é seguros, a gente não vai ter linha de receita e despesas, mas dá para ter uma ideia através aqui do lucro final, que no caso da BB Seguridade é de 8 bilhões de reais no ano, esse número vai ser maior agora para 2024, e da Caixa Seguridade é de apenas 3,5 bilhões, vai ser um número maior também, agora aqui em 2024. Então Caixa Seguridade, ela tem muito o que crescer para chegar próximo à BB Seguridade, só que esse tipo de comparação ele não faz muito sentido e tem tudo a ver com a tese final que a gente vai comentar daqui a pouco no fim do vídeo. Ele não faz muito sentido porque o produto final ele é totalmente diferente, então não dá pra gente medir e comparar tamanho, receita, lucro, PL, nem tese futura, porque apesar delas estarem dentro do mesmo setor, o produto final é diferente e a gente tem empresas também totalmente diferentes. Para fechar essa parte de crescimento e lucros, quando a gente olha para o crescimento acumulado dos últimos 5 anos, Caixa Seguridade cresceu constantemente, mais de 18%, enquanto BB Seguridade, mesmo não tendo boas perspectivas, mesmo sendo negociada a múltiplos menores, ela conseguiu entregar mais do que Caixa Seguridade. Então volta naquilo que eu comentei ali em cima. Expectativa de crescimento é uma coisa, traduzir isso em realidade é uma coisa totalmente diferente. Quanto ao ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, qual delas é mais eficiente, qual delas trabalha melhor o capital, e aqui a gente tem números muito distorcidos e eu queria bastante falar desse tema. As duas empresas, na apresentação delas, elas mostram números muito fortes. No caso da BB Seguridade, a gente inclusive não tem a divulgação do ROI dela, que fica na casa de 80%. Desde o ano passado, desde o primeiro vídeo que a gente fez seguradoras, eu comento que eu não gosto desse número, ele pode levar muita gente ao engano e com certeza já levou muito investidor ao engano, porque nenhuma empresa
empresa é capaz de retornar mais de 80% do patrimônio líquido de maneira constante e por isso sempre que possível eu falo para tentar deixar essa questão do ROI de lado no caso das seguradoras. Tanto o BB Seguridade quanto o Caixa Seguridade, muito provavelmente o que aconteceu aqui é que a gente teve o spin-off, elas foram desmembradas, surgiu uma nova empresa, só que elas não trouxeram tudo para essa nova empresa, elas não trouxeram ativos, elas não trouxeram tudo aquilo que eles têm de equity, eles não trouxeram, por exemplo, mobília, mesa mesmo, cadeira e tudo mais aquilo que possa somar para o patrimônio, então elas viraram uma nova empresa com patrimônio muito baixo. Aí a gente junta isso com uma empresa que gera muito capital, que essas duas empresas são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro, então você tem muito retorno, muito capital gerado em cima de um patrimônio muito baixo. Isso acaba inflando o ROI, o ROAE, o ROIC, qualquer métrica que eles quiserem usar aqui. Fora isso, a gente vai comentar sobre remuneração. Quando a gente olha para o payout dessas empresas, apesar da gente ter números um pouco distorcidos, quando a gente compara Status Investing, Investidor 10 e o número oficial divulgado pela empresa, todos eles são diferentes. Mas o que as duas empresas têm em comum e que é muito bom para o sócio é que as duas têm um padrão de distribuir bastante. E nenhuma das medidas aqui, a média fica abaixo de 70%, com distribuição até acima de 90% no caso das duas empresas. Então o payout ele é muito parecido, a distribuição também é muito parecida. Quando a gente olha o dividend yield histórico de BB Seguridade, ele fica próximo a 7%, o atual também está na casa de 7%, e no caso da Caixa Seguridade a mesma coisa, a média histórica próxima a 7%, e o dividend yield atual um pouco acima, fica na casa de 9%. Com um ponto negativo que a gente não tem muito histórico quando a gente fala de dividendos, um histórico constante, sem nunca falhar na distribuição, como por exemplo BBSE fez a vida toda, então a gente tem duas empresas que remuneram o mesmo percentual, porém uma é muito mais antiga, estabelecida, maior e nunca deixou de pagar, ela acaba se tornando mais confiável quando a gente fala de pagamento. E o preço sobre lucro das duas, no caso de BB Seguridade, ela tem uma média acima de 12 vezes, o atual está muito abaixo disso, está na casa de 8 vezes o lucro. Esse PL atual dela pode significar que ela está barata, sim, mas por conta dessa baixa expectativa que o mercado tem hoje, pode ser aquele momento de ajuste que eu sempre falo. Daqui a pouco a gente vê essa média caindo para 11, a gente vê ela caindo para 10, até que a gente chega naquele nível ideal de que aí sim, se a empresa estiver abaixo, que aí sim, caso a empresa esteja sendo negociada abaixo disso, isso pode mostrar algum desconto ou qualquer tipo de oportunidade. E no caso da Caixa Seguridade, ela tem um PL atual na casa de 13 vezes o lucro, parece que ela está muito cara, mas isso quem define é o investidor. Se ele acredita que a empresa vai crescer em um ritmo tão forte assim, talvez ela esteja até barata. Se ele acredita que ela não vai crescer, que isso não vai ser traduzido em realidade, talvez o melhor para esse investidor seja esperar um pouco mais. O que o mercado enxerga? Qual é a visão dele para essas duas empresas? A gente tem uma matéria do Investidor 10 e eu trouxe ela porque ela é praticamente consenso de mercado hoje. Eles trazem aquela situação que o Luiz Barsi vendeu o BBSE para comprar a Caixa Seguridade e questionam se esse movimento faz sentido e se ele vale a pena. Que inclusive ele defende aquela teoria dele, né, de que ele trocou o BBSE por Caixa Seguridade, porque com o valor de uma Caixa Seguridade você comprava praticamente 3 BBSE naquele momento, e isso indicava que Caixa Seguridade era uma opção mais barata para se investir no setor de seguros. E qual a recomendação tanto para a BB Seguridade quanto para a Caixa Seguridade? Quem traz isso é Genial e recomenda compra para a BB Seguridade com preço-alvo de R$ 44 por ação, é um potencial de valorização de quase 25%, sem contar um dividend yield na casa de 8%. Do outro lado, depois de um intenso ciclo de valorização, a Caixa Seguridade está bem acima do preço justo estipulado pela corretora, fica na casa de R$ 11,20. Hoje ela está sendo negociada entre 14 e 15 reais e recomenda a venda no papel. Faz mais de um ano que está acima do preço teto estabelecido pela Genial. Comentário rápido aqui, isso daqui só colabora com aquilo que a gente estudou até agora. A Caixa Seguridade subiu muito, o mercado tinha uma alta expectativa com ela, enquanto não tinha uma alta expectativa com o BB Seguridade, e agora a gente pode estar passando por um momento de ajuste nessa expectativa de crescimento de lucros da Caixa Seguridade com a realidade da empresa. Então a gente pode estar vendo um PL se ajustando ali no médio e longo prazo. BB Seguridade, que é coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem 7 recomendações neutras, uma recomendação de venda e 3 recomendações de compra. E no meio do dia de hoje, inclusive, ela subia mais de 3%, e Caixa Seguridade, que é coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem 8 recomendações de compra, 3 recomendações neutras e nenhuma recomendação de venda.
E a gente chega à parte final e mais importante do vídeo, que é onde a gente vai falar da tese, da estratégia atrás dessas empresas, porque se o investidor ele só tivesse uma opção, ele obrigatoriamente tivesse que escolher entre uma ou outra, a BBSE, olhando para números, ela é uma clara vencedora. Ela é mais eficiente, maior retorno, maior no tamanho, paga o mesmo dividendo, só que é muito mais confiável, tem muito mais tempo de mercado. Só que esse tipo de comparação é aquela que todo mundo faz. O que interessa mesmo é olhar para o negócio e produto final. Quando a gente fala de negócio, a gente fala de um setor que tem muito a crescer, ele tem muito que evoluir ainda. E é, inclusive, depois do setor bancário e financeiro, o meu setor preferido. O setor de seguros, ele quer chegar a pelo menos 10% do PIB até o ano de 2030. Hoje, em 2024, a gente fala de algo em torno de 6%. Caso a gente queira chegar nos 10%, apesar de ser uma diferença ali só de 4%, é um crescimento, é um aumento de mais de 50%. Então tem muito chão. O setor de seguros, ele tem muito que crescer. E para vocês terem ideia, 80% da nossa população, aqui a gente está falando de seguro de vida, eles não têm, e não só não têm, eles não conhecem, eles nunca tiveram exposição, nunca foi proposto seguro de vida para essas pessoas. Só nos primeiros 6 meses desse ano, a arrecadação do setor foi de quase 210 bilhões de reais. E quando a gente fala de penetração, a situação ela é pior ainda. O Brasil ele fica aqui do meio para trás quando a gente fala de prêmios emitidos e penetração de seguro de mercados desenvolvidos e mercados emergentes. E em percentual do PIB aqui, a gente fica atrás de países como Tailândia, atrás de países como Malásia, tá vendo? E isso é uma boa notícia, tanto para o setor quanto para quem é investidor do setor. Só que daí a gente sai do setor, do negócio e vem para o produto final, a gente olha para a empresa. E é essa a imagem que todo investidor deveria ter na cabeça quando a gente fala de BB Seguridade e de Caixa Seguridade. Isso daqui é o que ajuda, ou pelo menos deveria ajudar, o sócio a definir a tese, a definir qual empresa ele vai se tornar sócio, qual das duas ele vai trazer para a carteira. A gente já viu que as duas são boas empresas, a gente já viu que as duas pagam dividendos. Deixa essa questão de que se uma paga 1% a mais e a outra não, se uma paga 2 vezes e a outra 3 vezes, se uma custa 36 e a outra custa 14, então a que custa menos é mais barata. Piorou ainda mais numa situação como essa. Foca na empresa e no que ela faz, que tudo isso está respondido e resolvido. Aqui do lado esquerdo a gente tem a BBSE e aqui do lado direito a gente tem a Caixa Seguridade. Quem compra a BBSE não está comprando uma seguradora, está comprando uma empresa que lida com o seguro rural. Quem compra a Caixa Seguridade não está comprando uma seguradora, está comprando uma empresa que lida majoritariamente com habitação. Então o sócio de um é setor de seguros agro e o sócio de outro é setor habitacional. Qual deles faz mais sentido para você? Qual deles tem mais risco? Qual deles você acredita e você quer carregar para o resto da vida? É o seguro agro? É o seguro habitacional? Porque a habitação tem déficit e a gente tem muito a crescer. Olha só a criação de tese. A gente tem muito a crescer, é uma empresa que vale a metade, a receita dela também ainda está na metade de BB Seguridade e o negócio dela é uma situação hipotética aqui, tá? Na minha visão, faz mais sentido no longo prazo. Essa é a linha de pensamento e é isso que ajuda a decidir qual das duas empresas trazer para a carteira. Não qual paga 3 ou 4 vezes ao ano e qual paga 1% ou 2% a mais. Isso não faz a menor diferença. Se o negócio não for sustentável, se a tese não for sustentável, ela pode pagar 20% de dividendos. Daqui a pouco ela vai desaparecer. Trazendo para o pessoal, particularmente eu tenho as duas, porque as duas são um ótimo negócio. Não só as duas, tem mais outras empresas também do setor de seguros, porque todas elas são boas empresas, mas cada uma no seu ramo de atuação. Porto Seguro trabalha com autos. Apesar de ser seguradora, não tem nada a ver com BB Seguridade e Caixa Seguridade. Por isso, essa comparação que todo mundo faz a todo momento, ela é errada, porque as pessoas só focam no dividend yield, só que não focam no negócio. Aí gera uma alta expectativa de crescimento, o negócio não cresce de acordo com o que o mercado esperava, vai lá, compra ação no topo e depois só perde dinheiro. As duas são ótimas empresas, olha para o negócio de cada uma delas, vê qual faz mais sentido, ou se não quiser escolher entre uma e outra, não tem problema ter as duas empresas, elas são seguradoras, mas elas são negócios diferentes. Então o investidor que decide ter as duas, por exemplo, ele não está errado e vai muito em linha com a nossa estratégia, que é o investimento de valor, com base em uma diversificação muito bem feita e se tornar sócio de toda e qualquer empresa, contanto que ela seja uma boa empresa. Ou até mesmo ter as duas, o que não tem problema nenhum. As duas são ótimas empresas. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo muito mais falado do que de comparativo de números mesmo, mas a intenção era realmente essa, tentar deixar de lado essa comparação boba que existe entre essas duas empresas, mas se eu pudesse dar um conselho eu falaria para parar com isso. São empresas totalmente diferentes, negócios diferentes, e o produto principal, o carro-chefe da companhia, ele é diferente uma da outra e ficar focando se uma pagar 1% a mais ou 1% a menos é bobeira e é uma perda de tempo total. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de BB Seguridade, se são sócios de Caixa Seguridade, se são sócios
sócios das duas ou se estão esperando um momento melhor para se tornar sócio de alguma delas. Considere também se tornar membro da nossa comunidade, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.